Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo apresentando mais um dos nossos Encontros Inteligentes. E como eu sempre digo, o encontro inteligente pode ser com alguém me perguntando coisas, alguém respondendo perguntas minhas, alguém conversando com outra pessoa em que um tema importante está sendo desenvolvido, ou mesmo, como eu tenho feito algumas vezes e farei outra vez hoje, uma conversa virtual, onde eu me inspiro no trabalho de uma pessoa, um profissional, e desenvolvo aqui uma abordagem sobre o tema, o estudo que essa pessoa desenvolveu. Eu quero apresentar aqui um trabalho feito por uma profissional chamada Valéria Sabater. A Valéria é graduada em Psicologia pela Universidade de Valência, na Espanha, e possui uma ampla formação e experiência em áreas como bem-estar psicológico, transtornos emocionais, inteligência emocional e psicologia social. Bom, ela tem um currículo fantástico, extenso, sobre segurança e saúde no trabalho, a própria gestão do sistema mental, neurocriatividade, inovação, enfim. O currículo dela e os estudos são muito bem aprofundados e muito alinhados com essa questão do comportamento humano e da saúde humana. E ela escreveu um artigo em um site chamado A Mente é Maravilhosa. Recomendo para vocês que gostam do tema A Mente é Maravilhosa.com.br, amenteemaravilhosa.com.br, e eu vou me ater hoje a um trabalho que fala sobre como o cérebro muda à medida que uma pessoa envelhece. Ela começa o trabalho lembrando que o nosso cérebro, assim como todo o corpo, e é uma coisa mais ou menos evidente que todo mundo vai falar, também muda e também envelhece à medida que o nosso corpo envelhece. Isso não necessariamente sempre traz desvantagens, mas é importante que nós entendamos o que acontece nesse momento em que o cérebro está envelhecendo e como a gente pode ter atitudes de maneira a nos preservarmos e darmos uma qualidade melhor a esse envelhecimento do cérebro, tá ok? Esse então é o tema, esse é o trabalho no qual eu estou me inspirando. Então tudo que eu falar a partir de agora está em um longo texto. Eu não vou tratar de tudo porque o nosso tempo nem daria, e vou tentar traduzir numa linguagem simples algumas questões que inclusive no texto original estão numa linguagem mais técnica, tá bom? Então ela diz o seguinte: o processo degenerativo do cérebro começa entre os 30 e 40 anos. Então, olha só, no momento em que a pessoa está numa produtividade plena do trabalho, inserida, digamos, no ambiente profissional, entre os 30 e 40 anos já começa a haver essa degeneração. E ele vai declinando lentamente até chegar aos 60 anos. Neste momento dos 60 anos, o que a ciência demonstra é que essa deterioração começa a crescer, e ao crescer, apesar desse envelhecimento ser inevitável, existem estratégias para retardar o processo. Levar um estilo de vida ativo, treinar a curiosidade, aprender sempre coisas novas e desfrutar de conexão social são pilares essenciais e muita gente sempre falou disso. Agora, a questão é a gente dar um olhar um pouquinho mais focado nesta questão do envelhecimento.
muita gente associa que o envelhecimento de alguém está por fora, né? O cabelo grisalho, as rugas, a pele que perde aquela leveza, aquela tenacidade, um corpo um pouco mais frágil. Agora, o cérebro lá dentro, ele envelhece e a gente não consegue ver, a gente não consegue ter a olho nu vendo o que acontece com esse envelhecimento, e a gente sabe que esse processo avança, a gente sabe que existe uma perda de capacidade cognitiva, mas como é que essa coisa vai ser identificada? Uma das características mais interessantes associadas à idade tem a ver com os problemas da regeneração do tecido cerebral. Conforme a nossa autora, muitos trabalhos em publicações especializadas apontam que existe uma redução do número de células-tronco que influencia nesse processo, que é silencioso, que a gente sente, que a gente acompanha, mas que a gente não consegue ver, como a gente vê pelos cabelos brancos, pelas rugas ou pelo envelhecimento até mesmo de outras partes do corpo. Agora, vem aqui uma outra questão, que à medida que a gente envelhece, o nosso cérebro vai perdendo volume e massa. Olha só, a gente vai ficando mais velho e vai perdendo volume e massa, vai reduzindo o tecido cerebral. E com essa perda, células cerebrais perdem conexões e parte delas desaparece aos poucos. E então, como consequência disso, a redução dessas regiões do cérebro acaba se manifestando em falha de memória, falha de atenção, dificuldade de concentração quando a gente tem que ter foco em alguma atividade, algum tema, em alguma coisa que a gente esteja fazendo. Uma outra questão que saiu como pesquisa publicada numa revista chamada Brain Pathology, destaca que o envelhecimento é comum e junto com o envelhecimento aparecerem algumas pequenas lesões em torno de áreas mais profundas do cérebro. E essas pequenas lesões se traduzem em limitações na compreensão e no processamento de estímulos. Olha que coisa interessante. A gente muitas vezes tem pessoas de idade, sejam na nossa família ou pessoas conhecidas, que começam a ter um pouco mais de dificuldade em compreender e processar alguns tipos de estímulos. Às vezes até, por exemplo, no entendimento de uma piada. E tem pessoas que acabam associando isso com um problema de depressão, com sinais de demência. O que acontece é um envelhecimento natural do cérebro, gerando algumas lesões em áreas mais profundas. Obviamente que isso pode ter um acompanhamento médico, mas o que eu estou trazendo aqui para você é um entendimento de uma situação, de uma realidade que envolve todos nós, inclusive vai envolver muitas das pessoas que estão me ouvindo hoje, na medida que vão envelhecendo. Uma questão também muito importante que a ciência já mostrou é que, na medida que o nosso cérebro envelhece, existe uma pequena alteração na bioquímica das nossas células nervosas. E nessa alteração de bioquímica, existe um acúmulo de proteínas e algumas das ligações cerebrais existentes no cérebro, elas começam a ser potencialmente afetadas e podendo gerar até uma atrofia, o que não significa que exista uma doença degenerativa no cérebro. Daí que é importante
você sempre ter o acompanhamento médico especializado, competente, para que não se confunda determinadas doenças ou determinadas patologias com um processo natural de envelhecimento, em que algo que está acontecendo pode ser uma disfunção associada com o envelhecimento e não necessariamente uma patologia ou uma doença. Note o seguinte, todo mundo aqui sabe que a minha formação não é da área médica. Eu, portanto, não tenho a menor capacidade enquanto conteúdo técnico, e aí eu estou me inspirando num texto e num trabalho de alguém técnico. Então, meu momento aqui é de traduzir para vocês um texto que é bastante aprofundado, numa linguagem mais simples e que pode ser interessante para todos vocês, assim como foi para mim. Então, a visão que a gente tem que ter desta apresentação de hoje, no nosso momento aqui nesse encontro inteligente, como eu disse, em que a minha referência é o trabalho da psicóloga Valéria Sabater, que fez com muita profundidade essa abordagem, é que, inclusive, há uma questão que muita gente nem sabia, é que com a idade, a atividade da amígdala diminui. A amígdala, ela é responsável por regular as nossas respostas emocionais. E então, com o envelhecimento da pessoa e o envelhecimento do cérebro, há uma alteração na funcionalidade da amígdala e que parece, neste caso, gerar até um impacto positivo. Você tem a amígdala apresentando menos atividade em idades avançadas, isso vai se traduzir numa menor reação emocional. A pessoa acaba ficando mais equilibrada e com isso ela regula melhor todos os sistemas que, em geral, poderiam levar à depressão. Então vejam só que interessante, o envelhecimento do cérebro pode trazer esse impacto positivo. Enfim, a gente tem que pensar que na evolução da idade, a manutenção de bons hábitos de vida ao longo dos anos pode ajudar a preservar, contribuir, para um envelhecimento melhor. Uma revista técnica muito respeitada, chamada Aging é uma expressão que tem a ver com o envelhecimento, aponta a necessidade de que os idosos recebam sempre bons estímulos cognitivos e desafios para potencializar a capacidade saudável do cérebro. Ou seja, a pessoa chegar a idades avançadas, com mais habilidades, ela tem que estimular a curiosidade por novos fatos, aprender coisas novas e sempre fazer contato com novas pessoas. O trabalho que a gente está se inspirando é que a gente sempre pode promover mudanças no estilo de vida e que, de alguma maneira, mantenham o controle sobre a promoção da saúde do cérebro. E aqui eu vou dar as principais dicas que o artigo da Valéria nos apresenta. Uma delas é cuidar da saúde mental, ter sempre um acompanhamento especializado para você cuidar da saúde mental. Nesse sentido, o processo de uma terapia pode ser útil, conforme a pessoa vai envelhecendo, pode sempre ser útil a ter um acompanhamento terapêutico. Atenção, cuidar da alimentação. Cuidar da alimentação significa ter uma alimentação balanceada e adequada ao seu estilo de vida e ao seu biotipo. Nesta altura,
compensa você ter um contato com algum nutricionista, alguém que possa ajudar você a ter uma alimentação saudável. Estimular a curiosidade não depende de médico, não depende de ninguém, depende de você ter interesse em conhecer coisas novas todos os dias. É ler sobre um assunto novo, é assistir um filme. Muita gente gosta e eu conheço muitas pessoas que gostam de entrar no YouTube e ficar não assistindo filmes, mas sim vendo trabalhos, palestras, vendo coisas que ensinam, seja na culinária, seja em artes manuais, seja em qualquer tipo de fenômeno artístico. Você estimular a curiosidade e aprender algo novo só depende de você. Aumentar a inteligência emocional significa você buscar sempre o equilíbrio. É claro que, neste caso, a gente, quando fala em inteligência emocional, a gente também tem que agregar aqui a questão social. A inteligência emocional associada com a social, ou seja, a convivência com os outros e principalmente a convivência com os diferentes. Aprenda técnicas para regular o estresse. Eu acho que de todas as dicas da Valéria, talvez essa seja a mais difícil para alguém fazer sozinho. Seria interessante você aqui ter, dependendo da sua atividade, dependendo da sua profissão, dependendo dos seus interesses, dependendo do seu estilo de vida, você pode regular o estresse através de intensa atividade física, portanto, malhando numa academia. Você pode regular o estresse tendo um acompanhamento de um terapeuta. Você pode, não só isso, mas você pode regular o estresse até mesmo com um coach ou um mentor que esteja alinhado ao teu momento profissional. Enfim, é importante que você, em função do seu contexto de vida, encontre maneiras para regular o nível de estresse e pressão. Aquela pressão que é negativa e que, eu diria, traz muitas consequências ruins para o corpo como um todo, né? Não só, a gente está falando de cérebro, não só para o cérebro, mas para o corpo como um todo. Realize exercícios de estimulação cognitiva. Muita gente gosta de fazer palavras cruzadas, outros gostam de fazer charadas, outros entram se você entrar no YouTube, você vai ter um monte de professores que fazem perguntas sobre lógica. Tenta brincar com esses conteúdos e você vai estar estimulando os vários lados do seu cérebro. Tem aqui uma coisa que eu vou não só repetir o que a Valéria sugere, é aprender a tocar um instrumento musical, o que não significa que você tem que aprender a tocar para fazer apresentação pública. Não é isso. É aprender a tocar um instrumento musical para se divertir, mesmo que seja sozinho de vez em quando. E eu vou contar aqui uma história pessoal para vocês, espero que ela gere algum tipo de interpretação positiva. Eu, quando trabalhava como office boy, meu primeiro salário, eu comprei um violão. Eu todo dia passava em frente a uma loja, via um violão e meu primeiro salário, comprei um violão. Tomei uma grande bronca da minha mãe, que me fez aprender que a gente tem que, do salário, uma parte a gente gasta nas necessidades, a outra a gente economiza para comprar o que precisava, mas tudo bem, foi um aprendizado. Tomei a bronca, fiquei com o meu violão, aí comecei a ter aulas e na época da Jovem Guarda fazia as baladinhas, tocava as baladinhas em grupos pequenos. O tempo passou, eu tenho esse violão até hoje, por incrível que pareça, é um violão que me acompanha e é uma das coisas pelas quais eu tenho mais carinho. Claro que com a vida
eu deixei de brincar com o violão como eu fazia no passado. Os dedos ficam um pouco mais rígidos, a gente não tem mais a mesma capacidade de movimento da mão, seja a mão direita que toca a corda, a mão esquerda que coloca ali os dedos na posição certa para que o som saia adequado. Muitas vezes você quer colocar o dedo numa corda e acaba pegando sem querer a outra. A falta do treino não me tira o prazer de, às vezes, em momentos que eu estou em casa, pegar o violão, tocar algumas músicas que eu tocava no passado, pegar uma cifra nova de alguma música mais atual e tentar tocar, ainda que obviamente sem a qualidade de me apresentar, mas é uma diversão, e com isso eu estou estimulando um lado do cérebro, que é um lado que tem a ver com a música, com a criatividade. Eu faço disto um lazer, e é claro que vai ter gente que vai fazer disto até um trabalho um pouco mais avançado. Conheço gente que começou a aprender a tocar teclado com mais de 60 e poucos anos já, alguns até aposentados, e que hoje brincam e tocam muito bem, não necessariamente de novo para se apresentar, mas se precisassem se apresentar para um grupinho, para uma festinha, já teriam até qualidade para isso. Eu me estendi nesse caso aqui, porque talvez seja o mais novo e diferente de todos os outros que foram comentados. Muita gente já deve ter ouvido falar em regular estresse, em aprender algo novo, cuidar da alimentação e ter uma atividade física, mas a questão musical talvez pouca gente tenha ouvido. E ainda a gente tem que aproveitar e conhecer pessoas novas todos os dias, gerar conexão social. Então, manter a vida ativa não é só praticar esporte ou caminhar, é ter todo esse conjunto de comportamentos. E mais importante do que tudo, estabeleça alguma meta, algum desafio para você não parar de trabalhar com esse estímulo de atingir o resultado dentro de um determinado prazo, e é um resultado que vai lhe fazer bem. Você pode escolher um instrumento musical e se dá como desafio tocar a primeira música, e com isso você vai ter a sua meta, vai estabelecer um prazo e vai ter atitudes para construir esse caminho e bater essa meta. Você pode, por exemplo, se quiser pensar em regular estresse, identificar um caminho, uma meta para você contratar um terapeuta e desenvolver um primeiro trabalho, e se é o estresse hoje que te incomoda, você conseguir de alguma maneira diminuir esse nível de estresse. Enfim, o que nós estamos falando aqui o tempo todo é que, assim como você protege o seu corpo todos os dias, toma remédio quando precisa, toma os cuidados, evita excesso, e quanto mais você envelhece, isso se torna mais presente, você não deve hesitar de fazer o mesmo pelo seu cérebro. Então, as dicas que foram dadas é porque o cérebro, ainda para os cientistas, ele representa um enigma, ainda tem coisas que estão sendo pesquisadas, mas quer queira, quer não, o nosso cérebro contém a nossa consciência e conduz tudo que a gente é. Portanto, cabe a cada um promover o melhor bem-estar, o melhor resultado para o nosso cérebro. Fica aqui o meu alerta, espero que tenham gostado do tema e que cada um possa refletir melhor a respeito, e vamos então terminando por aqui o nosso encontro de hoje, e na semana que vem teremos mais um encontro especial, inteligente, com um tema bastante interessante também e bastante provocativo para você que me acompanha na Rádio Cloud Coaching. Até lá. Rádio Cloud Coaching.
Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.